Uma vez na escola primária, eu estava bem tranquilo na cerimônia, até que do nada, uma menina chamada Mari vomitou e depois desmaiou na frente de todo mundo. Mas o pior é que eu estava atrás dela, porque já era tradição que em todas as malditas cerimônias ela ficava verde e vomitava. Naquela segunda-feira foi um desastre total, pois além de tudo, mandaram ela sem tomar café da manhã, embora na noite anterior tivesse comido arroz doce. Então, antes do desastre, ela sussurrou: "Cara." E lá estava São Pedro. Ela jogou todo o vômito no barrigudo que estava à sua frente. 2 minutos depois, Mari se levantou e perguntou: "Já é hora do recreio?" Enquanto tapávamos o nariz, o diretor nos mandou para a sala pelo cheiro. Desde então, sempre que o barrigudo fica na frente da Mari, leva um guarda-chuva por precaução. A cerimônia acabou cheirando a arroz doce vingativo, então o trauma passou de tapar o nariz para eu usar o nariz para cheirar bebês, como se fosse perfume caro. Porque uma vez, quando eu era criança, eu cheirei um bebê, porque eles têm um cheiro muito gostoso. E na verdade, durante toda a minha vida, eu já cheirei mais de 1000 bebês. Mas ao visitar um amigo com um irmão recém-nascido, comecei a cheirá-lo como um viciado em bebês. E aí chega a mãe do bebê e me vê cheirando igual a um cachorro e me diz: "Eles cheiram bem, né?" E eu realmente fiquei muito assustado, porque poderiam pensar que eu era louco. O bom é que depois nasceu meu irmãozinho, e eu o cheirei. Sniff, sniff, que bênção! Cheirar bebês já me deixou tipo um esquisito profissional, mas o pior foi comprar um pôster sem atenção e acabar com Demon Slayer em versão gatinhos. Uma vez comprei um pôster de furros de Kimetsu, mas espera, antes de você falar qualquer coisa, deixa eu me defender. Eu só vi por um segundo e coloquei no carrinho. Cheguei em casa feliz com meu pôster e vi que todos os personagens tinham patinhas, bigodes e orelhas de gato. Comprei o que prometi destruir. Eu jurei acabar com os furros, e acabei comprando um. E dessa vergonha, vamos para outro segredo masculino. Limpar a privada só com jato de precisão. Bom, a verdade é que nós homens, quando vamos ao banheiro e vemos uma manchinha de tamarindo na privada, limpamos com o jato do xixi. E se não sair, aumentamos a potência mesmo, até arder. E se ainda assim não sair, chamamos um amigo para dar potência dupla no jato. Fica aí a dica. Esse vídeo representa todos os homens, para que as mulheres também vejam que somos limpos. Poxa, sério mesmo? Tô nem aí. Após mostrar a tecnologia avançada do banheiro, ocorre uma tragédia mais acadêmica. Meu irmãozinho ficou tão traumatizado com a tabuada absurda que até sonhava falando números. E é que uma vez, meu irmãozinho ficou traumatizado com a tabuada do 3835 porque ele tinha que aprender e o moleque ficava repetindo e repetindo, tipo umas 7 milhões de vezes. Quando ele foi dormir às 4, meu pai o acordou para ir ao banheiro porque ele fazia xixi na cama e disse: "Filhinho, levanta para ir ao banheiro." Meu irmão, sonâmbulo e fora da realidade, respondeu: 26.845. Ele ficou mesmo traumatizado e nem aprendeu. Ontem à noite fiquei parecendo bobo. Meu irmão sonâmbulo falava em multiplicações, enquanto o Tizoc fez uma professora acreditar que a sala estava mal assombrada com seu talento artístico. Uma vez, quando meu priminho Tizoc estava no fundamental, fez a professora acreditar que a sala era mal assombrada só porque o castigaram tirando os brinquedinhos dele. E como o cara é um baita artista, ele começou a desenhar um homem altíssimo, sem olhos e com o pescoço torto, parado atrás da janela. Então a professora pegou ele no flagra, arrancou a folha e perguntou toda assustada: "Quem é esse?" E esse cara, mostrando seus dotes de ator, disse: "É Pochinki." Aquele que aparece todas as tardes quando a senhora grita. Tizoc disse que ficou paralisado de medo, porque justamente naquela semana alguém tinha batido no vidro à tarde. Então saiu correndo para contar para a diretora. E desde esse dia, ela já pensava 2 vezes antes de castigar Tizoc. Mas o pior é que esse burro na verdade estava tentando desenhar o zelador versão creepypasta. Tizoc desenhou o zelador versão creepypasta e quase fez a professora desmaiar de medo. Eu também fui perigoso quando criança, tentando enganar a fada do dente por um Xbox. O que aconteceu foi que uma vez, aos 7 anos, eu virei um extorsionador e estelionatário da fada do dente, porque queria um Xbox de qualquer jeito, porque eu ia arrancar meus dentes para ele me dar dinheiro. Mas aí pensei, peraí. Um dente só, não dá nem pro controle, mas com 6, aí já sou milionária. Então amarrei um fio na maçaneta da porta e arranquei 6 dentes que nem estavam moles, um por um, e à noite coloquei o botim debaixo do travesseiro. Então dormi sonhando que já estava no nível 100 do GTA, mas de manhã não tinha dinheiro, só um bilhete do meu pai dizendo: "Pérez não compra mercadoria suja." Me levaram ao dentista de emergência e meu pai gritou: "Você vai pagar com seu cofrinho, ladrão." O triste é que perdi os dentes, fiquei sem economias, e naquela época quando pedia dinheiro diziam: "Abre a boca para ver se tem créditos."
Arrancar meus dentes por dinheiro foi meu pior plano financeiro. Mas minha vovó Shona mostrou que até a economia de guerra existe quando uma barata invade a sala. Tudo começou quando, uma vez, minha vovó Shona quase foi junto com a mamãe Coco porque viu uma barata voadora na sala. E ela gritou como se estivesse vindo um apocalipse zumbi. Então ela pegou sua sandália abençoada, lançou como uma atiradora de elite e acertou a barata em pleno voo. Mas o problema foi que a sandália quicou e caiu direto na minha sopa. E eu, todo traumatizado, só via meu primo Feijãozinho zombando de mim. Mas o pior é que a barata ainda estava viva e corria pelas paredes igual ao Naruto. Então, toda vez que aparecem baratas, a família grita: "Ativem a vovó ninja!", mas eu saio correndo para não estragarem minha comidinha. Minha avó derrotou a barata com uma sandália voadora. Macário mostrou a mesma energia ao desligar a luz do quarteirão, ligando meio copo da Coppel na tomada. O motivo é que uma vez meu primo Macário derrubou a luz do quarteirão inteiro porque quis ligar o Xbox, o liquidificador, uma furadeira, o micro-ondas e o ventilador na mesma tomada com um cabo chinês. Mas fez um barulho tão forte que até o céu ficou vermelho, como se fosse o fim do mundo. Então, minha vovó Cata gritava: Ai! Já começou o apocalipse? Meus filhos, e Mojahim se ajoelhou para rezar, mas Macário apareceu com uma vela e disse: "Tcharam!". Eu resolvo isso! Ele tocou no fio e saiu voando, eletrocutado como o Goku. E desde esse dia, quando acaba a luz, todos dizemos: "Com certeza o Macário está brincando de novo. Eu sou louco." Eu sou louco. Macário deixou o bairro sem luz ao tentar ser eletricista. Em casa, o perigo era outro. Panças, como um bebê possuído procurando leite em poninho. Porque uma vez, meu amigo Panças ficou louco. Porque toda vez que ele vinha na minha casa, sempre pedia do meu leite em poninho, direto na boca, como um bebê possuído. E ele não queria só uma colherzinha, queria uma montanha. Então, um dia eu disse: "Esse cara tá maluco", e escondi no fundo de uma gaveta trancada. Mas quando achei que ele ia desistir, o maluco insano achou, chegou perto de mim com a cara mais perturbadora que já vi e sussurrou pra mim: Ui, você me dá leite? E eu saí correndo, porque eu já não sabia se ria ou se pedia ajuda pro Papa. O Panzas perseguindo leite em pó já parecia caso pro Vaticano, embora existam crianças mais decididas, como um que roubou o carro dos pais para ir atrás de um hambúrguer. Isso foi quando uma vez tinha um menino de 8 anos que roubou o carro dos pais para ir ao McDonald's, porque ele estava com uma vontade enorme de comer um hambúrguer com queijo. Então ele esperou os pais dormirem para pegar o carro emprestado e ir com a irmãzinha de 4 anos, mas ele nunca tinha dirigido antes. E mesmo assim ele dirigiu por quase 2 quilômetros respeitando os semáforos, cruzamentos e até passando por uns trilhos de trem. Então teve testemunhas que viram o menino dirigindo e ficaram surpresas porque ele dirigia super tranquilo, como um profissional. Ao chegar no McDonald's, os funcionários se surpreenderam, pensaram ser brincadeira, não viram os pais dele e chamaram a polícia. Ao final perguntaram ao menino onde aprendeu a dirigir e ele respondeu: "Tutoriais?" Tutoriais do YouTube de como aprender a dirigir em 5 minutos. Aliás, o que eu tenho na minha cabeça é meu último inscrito, senhorita. Então, se você quiser aparecer na minha cabeça, se inscreva. Esse garoto aprendeu a dirigir com tutoriais do YouTube. Por fim, temos outro menor com excesso de confiança, que humilhou uma senhora em cadeira de rodas pelo microfone durante o grito de independência. E é que uma vez, um garoto humilhou uma velhinha em cadeira de rodas paraplégica por uma loucura que ele disse. Porque estávamos na celebração da igreja do dia 15 de setembro e um menino subiu ao palco e disse: Quero que todos mesmo, por favor, fiquem de pé para gritar Viva México. Mas todos nós nos levantamos, menos a senhora por motivos óbvios. E o moleque pega e grita pra senhora no microfone: "Levante-se." Esse estraga prazeres. Não seja preguiçosa. E na verdade eu só fiquei assim. A carinha dele: "Eu sou um criminoso." Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama.